Olá, olá Vera, Ivone, sejam bem-vindas, Ludmila, que bom, sejam bem-vindas. E hoje, né, como o amor está no ar, nós vamos falar sobre relacionamentos saudáveis. Como é que está o seu relacionamento? É um relacionamento saudável? Ou você ficou aí se perguntando, o que é esse raio de relacionamento saudável? Boa tarde, sejam bem-vindos. Recebam todos o meu abraço virtual e carinhoso. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês. E hoje, eu acho que o assunto vai ser bem interessante. E, gente, eu tô no sítio, mais uma vez, né? E aqui hoje tá chovendo. No Ceará, chover uma época dessa é no mínimo uma bênção, né? Então, se travar, se acontecer alguma coisa, avisa aí pra mim. Vânia, tá travando, ok? Combinado? Me dá um ok aí pra eu saber se vocês estão me ouvindo. Se tá rolando. Joia. Hermenegildo, que bom. Roberta. Seja bem-vinda, Roberta. André, sejam bem-vindos. Boa tarde. Então vamos lá, gente. Vamos combinar o seguinte. Se travar, vocês vão me dizendo aí se tá travando ou não, porque eu tô no sítio e aqui a internet, quando chove e hoje tá chovendo, às vezes fica um pouco ruim, tá bom? Vão me avisando. E o tema hoje, relacionamentos saudáveis, né? Vamos ver como é que tá o relacionamento de vocês. E aí dizer, Vânia, não, eu não tô me relacionando com ninguém. Ok, vai se preparar. Beleza? Então vamos lá. O que é, trocando assim em miúdos bem rapidamente, um relacionamento saudável? Aquele que supre as nossas necessidades básicas de amor, de compreensão, de amar e ser amado, de inclusão, de pertencimento. Né? De pertencimento. E vocês, na relação de vocês, vocês sentem isso? Claudenísia, seja bem-vinda. Né? Como é que está o relacionamento? Tem afeto? Vocês se sentem, as suas necessidades de afeto, de carinho, são supridas nesse relacionamento? Existe cumplicidade? Vanilda, seja bem-vinda. Então sejam muito bem-vindos todos vocês. Vamos ter uma tarde de conhecimento hoje muito boa. Aproveitem. E hoje, né, o Dia dos Namorados, por isso que a live hoje é sobre relacionamento. Para dar uma esquentadinha nos casais e para que eles entendam. Para as viúvas, Ivone está perguntando, Vânia, para as viúvas e sozinhas, Ivone, você ainda dá uma boa canja, hein? Por que ficar viúva por mais tempo, né? Já pensou nisso? Em refazer sua vida? Nós somos seres sociáveis e a gente tem essa necessidade de dupla, de compartilhar, de troca, tá? E se não, Vânia, eu não quero mais, né? Beleza, tá tranquilo. Você vai saber como se relacionar com as outras pessoas de um modo geral. Porque a gente vai começar falando do relacionamento de um modo geral. Os relacionamentos sociais, familiares, profissionais, tá bom? Então fica aí que vai ser bom. E como você é uma boa conselheira, vai aprender muita coisa. Então vamos lá. Viver, né, gente, é se relacionar. A gente está se relacionando o tempo todo. A gente nunca está sozinho a vida inteira. Então você está sempre se relacionando. Sim, Claudanise, é refazer, né? A vida segue. E a vida tá aí chamando a gente pra dar conta, né? Então vamos dar conta dessa vida de boa. Então, pra gente se relacionar, a gente tem que desenvolver algumas habilidades de comunicação, de como entender o outro,
pela linguagem não verbal, que é a física, a das expressões. Então isso é muito importante. Então quem é que está curioso aí sobre a live de hoje? Fala aí pra mim. E assim, ó, se você conhece alguém, um amigo ou uma amiga, que está precisando ouvir algumas coisas sobre relacionamento, porque tem dificuldade de se relacionar, ou porque está querendo dar uma mexida no relacionamento que já tem, ou porque quer se relacionar da próxima vez com mais qualidade. Lia, seja bem-vinda, Lia. Boa tarde. Sempre um prazer ter você aqui. Então, ó, compartilha aí no aviãozinho. Se você tiver alguém que precisa aumentar os seus conhecimentos sobre como se relacionar, ok? Gleicinha, seja bem-vinda. Então vamos lá, vamos ao tema de hoje. Gente, a saúde das relações, ela vai muito além da questão de casais apaixonados, vocês concordam? Ela existe entre pais e filhos, entre sócios, entre funcionários e patrões. Então, e nessas relações de um modo geral, ela tem que ter o quê? Respeito é o primeiro ponto. Aliás, para você se relacionar bem com alguém, você não precisa amar essa pessoa, mas você precisa respeitar. Então, precisa ter respeito, precisa ter diálogo e precisa ter admiração. Aliás, gente, vocês sabiam que a admiração é a base do amor? Dificilmente você vai conseguir amar alguém se você não admirar. É básico. Então, é básico para a gente amar alguém, é admirar. É achar legal, achar que aquela pessoa tem muitas coisas boas. Então, vamos lá. Vamos começar, como eu falei há pouco tempo, do relacionamento macro, para depois a gente fechar o foco no relacionamento a dois, no relacionamento amoroso, ok? Então, o relacionamento pode ser profissional, familiar, social, amoroso, né? E nesse amoroso é que o bicho pega. Por isso que a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente. Vamos entender primeiro como é que se dá os relacionamentos, né? Então, vamos lá. O primeiro relacionamento é o conosco, com nós mesmos, né? Essa é a base de todos os demais. Se você se relaciona bem com você mesmo, já facilita muito o relacionamento com as outras pessoas. Então, a primeira pessoa que a gente precisa conhecer e se relacionar somos nós mesmos. Vocês concordam com isso? Coloca aí pra mim se concorda ou não. É importante saber. Então, gente, olha, vamos lá. Lidar com os outros é saber primeiro se relacionar e ter uma boa convivência com nós mesmos, tá? Por quê? Porque quando a gente se relaciona mal com nós mesmos, a gente tem dificuldade de se relacionar com os outros. Mas por que isso? Porque se já existe conflitos de aceitação com você, né? E quando existe essa dificuldade, é porque existe dificuldade de lidar com os sentimentos e as emoções. Então você não consegue lidar nem com os seus, que dirá com os dos outros. Então é fundamental que a gente se compreenda e que a gente se relacione bem. Sabe aquela história de assim, eu fico bem quando estou sozinho, né? Sozinho comigo mesmo, né? Tem pessoas que não gostam de estar com... Tem pessoas que eu já escutei uma pessoa falando, nossa, hoje nem eu estou me suportando. Então imagine os outros. Será que os outros vão te suportar se nem você está aguentando? Né? Então, se você não está sabendo se amar, se gostar, se admirar, se aceitar, como é que você acha que o outro vai conseguir fazer isso? Né? E tem uma primícia. Ninguém dá o que não tem, gente. Se você não tem respeito por você, se você não tem amor por você, dificilmente você vai conseguir fazer isso com o outro. E isso é até bíblico, né? Porque dos 10 mandamentos, que se resumem em 2, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, se você não se ama, você não se relaciona bem com você mesmo, como é que você vai se relacionar bem com o outro? Então essa é a primeira coisa que precisa ser trabalhado. Como é que você está lidando com as suas emoções? Então, quando estamos bem relacionados conosco, é muito mais fácil se relacionar com os outros. E, gente, por que isso? Porque quando a gente está bem conosco,
nós temos o nosso amor próprio está fortalecido e o amor próprio é a base da autoestima, né? Então a gente lembra que eu falei que você precisa admirar para amar alguém, né? Então, com isso, quando você tem isso, você consegue ser mais tolerante, você consegue ter mais respeito, confiança e empatia por você mesmo. Isso a autoestima te dá, sim, de bandeja. E se você tem dificuldade com a tua estima, se você acha que a tua autoestima precisa ser mais elevada, volta lá na live que tem no meu... Acho que essa live não tá no Instagram, mas está no meu YouTube. Vai lá e assiste, porque lá eu dou inclusive ferramentas para que você trabalhe sua autoestima. E é muito importante, gente, a autoestima é importante para todos os pilares da nossa vida, tá? Então, se você acha que precisa trabalhar isso, volta lá para que a gente não saia do foco aqui, ok? E, gente, quem não tem amor próprio tem a química da insuficiência. E aí entra um pouquinho da parte da neurociências que eu gosto tanto, né? Como vocês sabem, Josiane, seja bem-vinda. Paty, seja bem-vinda. Como você sabe, eu tenho formação em coach desde 2013 e tenho especialização em neurocoaching. Então eu uso as ferramentas da neurociência em todos os meus atendimentos, em palestras, em tudo que eu faço. Porque é muito importante a gente saber como é que o nosso cérebro funciona e como é que ele responde aos estímulos. Tá? Então vamos lá. Se você não tem amor próprio, você não tem autoestima e você tem a química da insuficiência. E essa química da insuficiência vai fazer você ter... os seus relacionamentos vão ser relacionamentos de mendigo. Você vai estar sempre como um pedinte. Tá? Entende que essa ligação então é muito forte, né? Então, e gente, vocês já vêm me acompanhando. E lembra, precisa de treino. Então, se você vai voltar para a live da autoestima, faz os exercícios para que você mude, ok? A nossa neuroplasticidade, que é os nossos caminhos cerebrais, eles só mudam com treino, eles só mudam com a repetição, tá? Então tem que treinar, vai lá e trabalha a tua autoestima primeiro para que você possa se relacionar muito bem com você e para que você possa, a partir daí, atrair bons relacionamentos para a sua vida em todos os níveis, tá? Coloque em prática. Então vamos lá, relacionar-se. Tice, seja bem-vinda. Relacionar-se, gente, é uma das melhores coisas da vida. É muito bom a gente se relacionar. Ter amigos, ter colega de trabalho, se relacionar bem com a família. Isso é maravilhoso. Você se sente aceita e se sente pertencente àquele espaço onde você está incluída naquele momento. Então, a gente precisa descobrir e aprender a respeitar a individualidade do outro, né? Principalmente quando o outro é o amor da nossa vida, sabe? Se a gente aprende a respeitar a individualidade do colega, do pai, da mãe, do irmão, por que não aquela pessoa que a gente está escolhendo para ser o nosso companheiro de vida? Aquela pessoa que faz os nossos olhos brilhar e faz a gente ficar assim, cheia de coraçãozinho, né? Por que não? Então, quando a gente descobre e aprende a respeitar essa individualidade, a compartilhar, que é isso que está ligado ao relacionamento, a gente conquista o território psíquico do outro e a gente permite que o outro nos conheça, né? E isso é muito legal, isso é muito importante. Você permite que o outro te conquiste também. Você se abre para o relacionamento, você baixa as barreiras, né? Então, relacionar-se é construir relações que nos libertam e não relações que nos aprisionam. É construir relações que nos colocam para cima, relações que nos ajudam a crescer. Compartilha conhecimentos, que compartilha o dia, que compartilha a vida, né? Então, é preciso, gente, nos relacionamentos de um modo geral, ter cumplicidade, além do respeito. E é muito importante a cumplicidade. E essa boa convivência é muito essencial porque nós somos seres sociáveis, né? E afinal de contas, tem alguém aí se perguntando o que é esse raio de relacionamento saudável? Fala aí pra gente. É aquele tipo de relação, gente, em que há respeito, há autonomia, há atenção e liberdade na dose certa, né? Uma liberdade que você
Sinta que pode viver a sua maneira, que você não tenha que viver as regras do outro, né? Para usar uma palavra agora da moda, né? É uma relação leve, light, que te deixa bem. Que quando você vai voltar para casa, você se sente feliz, você tem motivo para voltar para casa. Porque você se sente ali no teu ambiente, com aquela pessoa, com aquelas pessoas, bem. Você se sente leve, você se sente livre, solto. Né? Você não tem que estar se policiando para saber o que você pode dizer ou não dizer, de que maneira você tem que se comportar. Você é autêntico. Né? E tem partilha, tem troca, tem cumplicidade, tem muita confiança. E, aliás, a confiança é gigante. Tá? E tem uma certeza de que você faria tudo novamente. Se você tem essa certeza, você deve estar vivendo uma relação saudável. Né? Então, essa semana foi uma semana que eu vi muitas postagens sobre o amor, sobre relacionamento nas redes sociais. Teve uma que me chamou bem a atenção. Nessa era uma pergunta, e a pergunta era assim, deixa eu ver aqui como é a pergunta. Se o tempo voltasse, você se casaria com a mesma pessoa? E aí, gente, eu faço essa pergunta para vocês que estão aqui comigo hoje. Se o tempo voltasse, você casaria com o mesmo par que você está hoje? A sua escolha ainda seria essa? Fala aí para mim. Fala aí para mim, se vocês casariam com a mesma pessoa de novo? Eu também. Aliás, eu até respondi, casaria de novo com toda certeza. Quem mais vai responder? Ninguém quer se comprometer, né? Tá bom. Então vamos continuar. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não existe ninguém perfeito. Tá? Nem homem e nem mulher. Ninguém é perfeito. Se você está pensando que casamento saudável é você encontrar a pessoa perfeita, não é. Porque não existe essa pessoa perfeita. Gente, a única pessoa perfeita que veio a esse mundo foi Cristo. E nem ele agradou todo mundo. Né? Então não existem pessoas perfeitas. Nem no país de Alice, tá? Nem no País das Maravilhas existe ninguém perfeito. Então, aceitem isso de uma vez por todas e parem de criar fantasias com o homem perfeito, com a mulher perfeita. Gente, isso simplesmente não existe. Nós somos seres imperfeitos que estamos constantemente em construção. Fato. Tá? Então, aceitem isso. E entenda que relacionamento saudável não é aquele que não tem briga. Não é aquele que está tudo às mil maravilhas o tempo todo. Não é. Esse tipo de relacionamento também não existe. Todo relacionamento tem atrito. Todo relacionamento tem desentendimento. Todo relacionamento tem uma briguinha aqui e outra. Né? Não é só coisa boa. Aliás, a vida, ela é cheia de altos e baixos, gente. E é assim que a gente cresce, é assim que a gente amadurece e é assim que a gente aprende muito, tá? Então, pessoas perfeitas não existem. A vida não é assim. Entendam isso de uma vez por todas. Relacionamento saudável é aquele que tem brigas, sim, tem desavenças, tem desentendimentos, tem. Sabe qual é a diferença? É que esses desentendimentos, essas brigas, essas desavenças, elas duram por um pequeno espaço de tempo e elas não são intensas, não são tão intensas, tá? No mais, mesmo a vida de um casal que se ama,
de um casal que tem uma relação hiper perfeita. Sempre vai ter pequenos altos e baixos. Sempre vai existir uma desavença ou outra, tá? Isso, gente, se chama vida real, tá? Você tá fazendo sentido, gente? Fala aí pra mim, tá fazendo sentido? Tá? Joia. Então, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Uma coisa que aconteceu comigo ontem, né? Super recente, 24 horas só, né? E eu me considero muito bem casada. Eu acho que essa fase que eu tô vivendo agora é uma das melhores fases da minha vida, no casamento, principalmente, né? E ontem teve o início de um pequeno desentendimento. O que aconteceu? Nessas últimas semanas, as minhas demandas têm aumentado muito, né? Além da questão toda de casa, de cuidar de tudo, todos esses cuidados que a gente está tendo com relação a essa pandemia que a gente está vivendo ainda, né? Eu tive mais um aumento de atendimento, voltei a atender presencialmente, então a minha demanda aumentou muito e o meu tempo ficou muito apertado. E como eu sou uma pessoa extremamente exigente comigo, eu sou muito comprometida com tudo que eu faço, eu estava um pouco estressada, achando que eu não estava conseguindo dar conta das coisas no tempo que eu queria, né? Então ontem, por uma bobagem, eu me estressei com meu marido, né? E disse umas coisas, disse para ele que não tinha gostado e tudo. Mas por quê? Lembra da live onde eu falei das suposições que a gente costuma fazer? Pois é, na minha cabeça eu fiz a suposição de que ele não estava vendo que eu estava com uma demanda grande e que ele não estava dando a devida importância para o meu lado profissional, né? Mas isso foi uma suposição, né? O que aconteceu? Eu não estava bem. E, gente, nem todo dia a gente está bem. E nos dias que a gente está um pouco mais estressada, oi, Carol! No dia que você não está bem, tudo parece que chega com lente de aumento, né? Então, por uma bobagem, eu me estressei por pouco tempo. Porque como eu trabalho muito automonitoramento, eu me conheço muito bem, a ficha caiu na hora. A questão era comigo, não era com nada, não era com o que ele tinha feito. Era eu que estava um pouco mais estressada, era eu que estava achando que não estava dando conta dos meus compromissos, era comigo, né? E lembra que no começo da live eu falei que o primeiro relacionamento é com nós mesmos? Então, naquele momento, o meu relacionamento comigo mesmo estava um tanto quanto fragilizado. Como eu sou muito exigente comigo, eu estava como é que eu digo? Me criticando porque eu não estava conseguindo fazer as coisas na rapidez que estava sendo necessária, né? E aí eu estava me sentindo sobrecarregada por conta da demanda aumentada. Mas era comigo. A questão era comigo. Então o que eu fiz? Parei tudo. Fui fazer um alinhamento. Um alinhamento que eu digo é uma meditação. Uma meditação para eu poder esvaziar aquele estresse, poder voltar ao meu normal, né? Então fiz uma meditação, dissolvi aquele sentimento tóxico que eu estava sentindo, trabalhei a questão da suposição, porque eu fiz o seguinte pensamento: essa suposição que eu estou tendo é minha, né? Então, e não é nada boa, é um pensamento muito, muito pequeno, que não estava me fazendo bem. Se não estava me fazendo bem, por que eu ia continuar alimentando esse sentimento e esse pensamento? Então, dissolvi o sentimento tóxico, e eu já ensinei a vocês como fazer isso nas outras lives sobre a interrupção de padrão negativo, e eliminei a suposição. E pronto, gente, passou, acabou o estresse, eu entendi que era comigo, era eu, né? André, o Júnior gosta. Sim, Lia, nós precisamos ter muito jogo de cintura no casamento. E a gente está sempre se automonitorando. Será que eu me aborreci? Foi comigo? Era eu que não estava bem? Sabe, essa pergunta é muito importante da gente fazer toda a vida que a gente perceber que está entrando no estresse desnecessário.
né? Então é muito importante, por isso que é importante o autoconhecimento, o automonitoramento e a gente ter as técnicas certas para usar no momento certo e interromper os padrões negativos, porque senão a gente fica em looping, repetindo. Antes, quando eu não trabalhava isso, quando eu não tinha esse conhecimento e não tinha essas técnicas e não aplicava na minha vida, um problema desse aí ia durar 15 dias. Hoje, com certeza, a gente estaria brigado. Então, olha que maravilha, passar o dia dos namorados brigado com o marido. Por uma bobagem. Que podia ter sido resolvida em questão de segundos. Porque era comigo. Né? Então, gente, está fazendo sentido? Vocês estão se lembrando de algum momento na vida de vocês que, de repente, o estresse e a briga aconteceu por conta disso? Por conta de você naquele momento não estar bem? Fala aí pra mim. Jason, saudade de você, príncipe. Meu personal maravilhoso. Vamos voltar, né? Então, gente. Gente, príncipe é porque todo mundo na academia chama ele assim, tá? De príncipe, porque ele é muito educado, ele é um profissional maravilhoso e a gente fala isso porque é um cara super top profissionalmente como pessoa. Saudades, Jason. Vamos seguir. Então vamos lá, gente. Então vocês entenderam que no relacionamento, quando há esses desequilíbrios, essas questões, essa fase disfuncional, o problema pode estar muito mais com a gente. Na verdade, o problema está com a gente, não é com o outro. A gente só está colocando um espelho, porque na nossa vida, gente, tudo é um espelho, tudo é reflexo, tá? Então, não divida a responsabilidade. Não coloque o outro na tua escuridão, tá? Tem que ser 100% eu. Eu 100% estou causando esse problema. Então, eu resolvo, eu conserto, né? Outra coisa muito importante, gente, alinhar a expectativa nos relacionamentos. Isso é fundamental. Porque às vezes, como nesse caso, você quer que o outro adivinhe as suas necessidades. Você quer que o outro adivinhe o que você está pensando, o que você está querendo. Inclusive hoje, por exemplo, quantos casais não vão de repente ficar decepcionados porque não alinharam a expectativa com relação ao dia de hoje? Vocês alinharam a expectativa com o parceiro, com a parceira de vocês no dia de hoje? Ou você está esperando que ele adivinhe? Ou você esperou que hoje ele te acordasse, ou ela te acordasse com um café na manhã e isso não aconteceu e isso já fez você ficar tristinho ou tristinha? Gente, alinha. Ai, Vânia, mas se eu for dizer para ele o que eu quero, ou para ela o que eu quero, vai perder toda a graça da surpresa. Gente, é melhor perder a graça da surpresa do que você ter uma decepção ou uma frustração. Então, alinha. André, eu sei que você não tem, mas você alinhou com você mesmo? Que estava tudo bem? O fato de você agora estar só? Às vezes a gente tem que alinhar, às vezes, com nós mesmos, sabe? Tá tudo bem, tô só e tá tudo bem. Tranquilo. A pessoa certa vai chegar. É só você trabalha a tua química, trabalha a tua autoestima, que a pessoa certa chega. Pois é, Roberto, você está esperando chocolate, mas você disse para ele que queria chocolate? Você disse qual era o chocolate que você queria? Então, não, né, Roberta? Tem que dizer, porque ele não vai adivinhar. De repente ele vai chegar com um suco, porque achou que você queria um suco. Ou de repente ele vai comprar outra coisa para você, porque não sabia o que você queria. Você não deu nenhuma pista do que você queria, né? E André, tem que alinhar assim. Aí a gente elimina a frustração e a decepção da vida da gente. Então vamos lá, vamos seguir. Vamos entrar agora direto, né, no relacionamento a dois. Que, gente, relacionamento a dois não é fácil. Uau, Roberta, então você está casada com um homem maravilhoso. Valorize o seu parceiro.
A Ivone tá falando assim, no meu tempo de casado não tinha, Vânia. Trago traumas horríveis do Dia dos Namorados. Pois é, porque a gente espera que o outro lembre. A gente espera que o outro adivinhe os nossos pensamentos. Gente, o outro é igual a gente, não adivinha pensamento. E de repente, a linguagem de amor dele não é presente. Então, para ele não é importante. Sabe? Não é que você não seja importante, é que aquilo ali não é importante. Não significa muita coisa para ele, ou para ela, no caso, né? Generalizando. Quando a gente não alinha isso com o parceiro da gente, olha, eu me lembro há muitos anos, né? Eu queria muito que as pessoas lembrassem do meu aniversário. E às vezes as pessoas não lembravam. E aí eu passei a dizer que eu não gostava do dia do meu aniversário. E eu até me aborrecia quando alguém me dava os parabéns, porque como eu passei muito tempo sem ser lembrada, né? Então eu criei essa crença de que, de repente, o dia do aniversário não era um dia bom, porque era um dia que me causava tristeza, né? E aí eu comecei a trabalhar isso. Eu disse, não, peraí, o dia do meu aniversário, o dia que Deus me permitiu nascer, o dia que eu vim aqui para esse mundo, para ser a pessoa que eu sou hoje, e eu entendi que eu não estava sendo grata a ele, a oportunidade que eu tinha tido de nascer. E aí eu reverti essa história e passei a fazer o quê? A dizer, ei fulano, hoje é meu aniversário, não vai me dar meus parabéns? E aí, interessante, quando eu mudei isso, chegou um momento que eu não precisava mais dizer, as pessoas lembravam que era o meu aniversário e me parabenizavam. Entende que eu mudei a minha química e eu passei a atrair aquilo que eu queria, porque a gente só atrai mais do mesmo, né? Isso a gente tem que trabalhar, né? É assim que as coisas funcionam. Então vamos lá, relacionamento a dois realmente não é uma tarefa fácil, né? De repente, quem ouviu eu falando lá no começo achou que era a coisa mais fácil do mundo. Não, gente, não é. São duas pessoas vindas de lugares diferentes, de famílias diferentes, de princípios diferentes, com educação diferentes, com gostos diferentes, e que resolvem viver em par, né? E vai ter estresse, claro que vai ter. Primeiro, porque nós não somos perfeitos. Segundo, porque a gente traz uma série de traumas na nossa vida, que a gente vai carregando uma bagagem desnecessária. E isso a gente também pode trabalhar e tirar essa bagagem das costas da gente e andar com a mochila mais leve, tá? Como é que a gente faz isso? Com autoconhecimento, com automonitoramento e, gente, gerenciamento das emoções, utilizando as interrupções de padrão. E com essas coisas, gente, com todo esse arsenal, você diminui as dificuldades e as diferenças nos relacionamentos, né? E aí, os relacionamentos se tornam mais saudáveis, mais verdadeiros, mais amorosos. Se você, que está aqui me assistindo, ainda não tem um relacionamento saudável, com o seu marido, com o seu namorado, com a pessoa que você está escolhendo para continuar, para ter uma jornada, saiba que tudo tem jeito, né? Ainda está em tempo. As relações disfuncionais, elas podem sim se transformar em relacionamentos saudáveis. Por exemplo, antes de conhecer o coaching, o meu relacionamento com o meu marido era extremamente disfuncional. Na verdade, quando a gente nesse período, em 2013, a gente estava muito próximo de se separar, né? Mas eu tomei a decisão, eu decidi que eu não queria aquilo. Então, gente, se você está numa relação que ainda não é a sua relação desejada, dê o primeiro passo. Não fique esperando que o outro dê o primeiro passo. E isso pode ser o homem ou pode ser a mulher, tá? Não é porque é só a mulher que tem que dar o primeiro passo. Não, gente. Quem tem que dar o primeiro passo é aquela pessoa que está sentindo a maior necessidade. Porque essa pessoa que está sentindo a maior necessidade, ela está com uma dor. E às vezes é na dor
que a gente muda, é com a dor que a gente consegue olhar para uma situação com outros olhos, né, tá? No meu caso, falando de mim, da minha experiência, deu super certo, né? Por quê? Porque eu decidi mudar, eu entendi que eu queria ser melhor, que eu queria ser uma pessoa melhor, né? E eu fiz isso, fiz tudo que eu podia fazer, sem barreiras, né? E assim, também sem muita cobrança, porque bom, tudo bem, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, sem reservas. Se der certo, show. E eu queria muito que desse certo. Mas se não desse, gente, pelo menos eu estaria preparada para ser uma pessoa melhor, né? Então, a gente precisa, também respeitar o livre-arbítrio do outro, porque a minha vontade era que desse certo, mas será que a dele era? Aninha, seja bem-vinda, né? Então a gente precisa respeitar nessa questão de relacionamento, você precisa respeitar o livre-arbítrio do outro. É como às vezes eu já tive clientes que chegaram e diziam que o objetivo delas era conquistar o José, tá? Um nome hipotético. Oi Aninha, seja bem-vinda. E essa pessoa chega e fala assim, Vânia, é porque eu quero casar, eu vim fazer coaching porque eu quero casar e eu quero casar com o José, né? Então a primeira coisa que eu fazia era alinhar com essa minha cliente essa expectativa dela. Primeiro, gente, porque nós não temos o direito de interferir no livre-arbítrio do outro. Será que o Roberto queria casar? Será que o José queria casar com ela? Eu não sei, eu não sabia se ele queria ou não, né? Então, qual foi o alinhamento? Olha, fulana, tudo bem, você querer, ter um objetivo de casar é ótimo, tranquilo, a gente trabalha isso, mas a gente não vai trabalhar para você casar com o José, a gente vai trabalhar para você casar com o marido ideal para você, que pode ser o José, mas pode não ser. E uma das primeiras tarefas era o quê? Faça um checklist da pessoa com quem você quer dividir sua vida. Porque às vezes a pessoa diz que quer casar, diz que quer ter um relacionamento, mas ela não sabe quais são as características que são importantes que aquela pessoa tenha. Então, gente, faça um checklist, tá? O meu parceiro ideal. Faça lá um checklist. Qual é o parceiro ideal que você quer ter? Quais são as competências que você gostaria que ele tivesse ou ela tivesse, tá? Inclusive, você pode até incluir as competências, as características, tá? Eu quero uma loura, quero uma morena, um moreno, tá? Mas decida o que você quer. É o primeiro ponto, tá? Você precisa saber o que você quer, onde é que você quer chegar. Faz um checklist do teu companheiro, da tua companheira ideal. Aí sim. Mas não você dizer, porque eu quero o José, eu quero a Maria, eu quero a Roberto. Não é assim, tá? Porque você não pode interferir, não deve interferir no livre-arbítrio do outro. Poder você até pode. Agora, se você vai ser feliz com esse relacionamento, aí já não é garantido, tá? Porque você interfere no livre-arbítrio. Você entra numa área que não é mais a tua. Tá? Então, diquinha para quem está solteiro e quer estar acompanhado. Defina quem é o teu pai ideal. Faça um checklist com todas as características que essa pessoa precisa ter. E visualize essa pessoa todos os dias. Todos os dias você conhecendo essa pessoa chegando para você. Dá super certo. Vamos lá, vamos continuar, senão não vai dar tempo. Tem muita coisa aqui pra gente falar ainda. Então vamos lá, gente. Um dos problemas hoje, a porcentagem de casais que se divorciam hoje é altíssima. E um dos fatores é que as pessoas hoje, elas não querem mais ter o trabalho de consertar as coisas. Porque consertar, gente, dá trabalho. Dá sim. Você precisa se empenhar para consertar. Eles preferem trocar. Né? É como eu vejo pessoas, eu já vi pessoas se preparando para casar e dizendo a seguinte frase: olha, se não der certo eu me separo. Gente, não se brinca com sentimentos, não se brinca com os sentimentos das pessoas, nem com os nossos. Casamento é coisa séria, né? Relacionamento é coisa séria.
Sim, sim, André. Fenótipo também é importante. Se você quiser definir isso, sim. Se for importante para você, é importante que você coloque no checklist. Com certeza. Claudenise, falta muita paciência. As pessoas hoje, elas não se importam, param para consertar, para entender o que está acontecendo de errado e consertar. Como eu fiz no meu relacionamento. E demorou. Vânia, demorou? Demorou. Acho que foram em 6 meses, mais ou menos, né? De me corrigindo, me tornando a pessoa que eu queria que eu queria ser, me tornando melhor, né? E quando me tornei melhor, ele percebeu que eu tava ficando diferente, né? E eu me lembro que uma das vezes falou assim, eu preciso me trabalhar também, senão eu vou te perder. E aí ele começou a se trabalhar também. Você entende que quando a gente muda, o outro também muda? Ah, André, quem é que não gosta de mulher bonita? Quem é que não gosta de... Qual é o homem que não gosta de mulher bonita e qual é a mulher que não gosta de um homem bonito, né? Eu acho que isso é básico, né? A gente se apaixona primeiro com os olhos, né? Depois vem o coração. Não é exigente, não. A gente merece tudo de melhor no mundo. Não se menospreze. Você é um cara super bacana. E você tem tudo para ter uma companheira extraordinária. Aliás, a sua ex é uma mulher extraordinária, né? Então, mas é ex, né? Então, trabalhe a próxima. André, não sei, você está falando que não é bonito, mas olha, essa questão de beleza, ela é muito relativa. É que nem certo e errado. O que é certo para mim pode ser errado para você. O que é bonito para mim pode ser feio para você. Né? Que seria, né? Tem até uma frase bem interessante que fala assim: o que seria do amarelo se todos gostassem do azul? Né? Então, primeiro, acaba com essa crença de que você não é bonito, né? Se olha com amor, se aceita, trabalha a tua autoestima e você vai conseguir conquistar a mulher que você quiser. Pra frente, vamos lá, vamos tocar. Gente, até aqui tá fazendo sentido o que eu tô falando? Vocês concordam? Acho que só tem uns 20 minutos pra gente terminar a live. Nossa, tá passando muito rápido. Vamos lá. Por que é tão difícil? Eu recebi uma pergunta durante essa semana assim: Vânia, por que é tão difícil ter um relacionamento feliz? Gente, de repente essa história de achar que é muito difícil seja uma crença sua. Trabalhe essa questão da crença. Trabalhe isso e comece a colocar na sua mente uma outra crença, que ter relacionamentos felizes, ter um relacionamento feliz é fácil. Comece a mudar isso, comece a mudar teu pensamento, tá? Porque enquanto você acreditar que ter um relacionamento feliz é muito difícil, vai realmente ser muito difícil você ter um relacionamento feliz. Porque as nossas crenças são autorrealizáveis. Então você vai sempre estar fazendo alguma coisa ou atraindo pessoas que a tendência de você ter um relacionamento feliz seja muito difícil, tá? E por que relacionamento a dois ele precisa de muito cuidado, de muita atenção? Porque existem os vilões do relacionamento. Né? E esses vilões, gente, eles podem ser fatais para destruir a vida amorosa de qualquer pessoa. Tá? E assim, existem muitas teorias sobre esses vilões. Eu vou citar aqui sete deles, que eu costumo chamá-los de camaleões. Por que camaleões? Porque eles se disfarçam, eles se camuflam muito e às vezes a gente não se dá conta que está destruindo a nossa vida amorosa, destruindo o relacionamento por conta dele. A gente acha que é o outro, porque é mais fácil a gente colocar a culpa nos outros do que em nós mesmos. Mas lembra? Tudo sai da gente, tudo é a partir de nós. Então vamos lá. Quais são os vilões? Apego ao passado, excesso de expectativa, orgulho, carência, não ser 100% autorresponsável, não ter empatia e ter pouco contato físico com o seu parceiro. Se surpreenderam com esses 7 vilões que eu considero os mais danosos porque eles se camuflam, eles se escondem, eles nos enganam? Vamos passar de um por um? Oi, Eliana, seja bem-vinda.
O primeiro vilão, apego ao passado. Gente, tem pessoas que ficam apegadas ao passado e isso é muitas vezes questão de crenças, tá? Das tuas verdades internas, né? O que é esse apego ao passado? Pessoas que tiveram traumas em relacionamentos. Desculpa. Pessoas que tiveram traumas em relacionamentos passados e que a cada novo relacionamento ela já olha pro par pensando assim: vai ser igual ao outro, né? Por exemplo, mulheres que têm um histórico de ter parceiros que traem, né? Que mentem, elas costumam, a cada pessoa que conhece, achar que aquele cara também, inclusive elas costumam até dizer, todo homem é safado, todo homem é traidor, né? Então, gente, com esse tipo de crença não tem como você atrair uma pessoa boa, tá? Porque o teu cérebro vai atrair, é isso. A gente só atrai mais do mesmo. Se você pensa nisso, se é nisso que você pensa com relação ao outro e com relação a relacionamentos, é isso que você vai ter na sua vida, tá? Ô, Aninha, você é linda também, Aninha. Tô te acompanhando, viu? Maravilhosa. A Ivone tá falando assim: a história de metade é o relacionamento ser feito com paciência, amor, respeito e etc. Praticado pelas duas partes. Sim, eu só não gosto dessa história de metade. Vou já falar sobre isso. Mas que o amor é construído a dois, sim, com certeza. Sim, certíssimo, Ivone. Então vamos lá. Apego ao passado. Pessoas que já têm esse histórico de relações traumáticas e que já entram no outro relacionamento esperando que isso aconteça. Gente, essa é uma história que está fadada a dar errada, né? Então, o que você precisa fazer? Dissocia, tá? Primeiro, aceita o que aconteceu no passado, as histórias traumáticas que você teve, aceita, aprende com ela, dissolve esse sentimento tóxico que está te acompanhando e quando você faz isso, você se cura e você fica preparado para viver novas histórias. Qual é o outro tipo de apego ao passado? É quando, por exemplo, esse apego do passado é da relação atual. Houve num passado próximo com esse mesmo parceiro alguma situação que lhe causou um trauma. Eu tô olhando para a hora. Que lhe causou um trauma e que você não esquece e que você fica culpando a pessoa e jogando na cara da pessoa o tempo todo que ele errou, tá? O tempo inteiro. E aí, gente, você aceitou ficar com aquela pessoa, apesar da história que aconteceu, mas você não perdoou. Você fica jogando na cara da pessoa, passando sempre tudo que ela fez de errado. Então, essa relação também não vai dar certo. É apego ao passado do mesmo jeito, ok? E assim, com esse você tem que fazer o quê? Trabalhar da mesma forma do apego com relações anteriores. Você tem que trabalhar o quê? Aceitar a história que aconteceu, aprender qual foi a sua parcela de contribuição. E, gente, quando a situação foi traição, a traição é feita a dois. Tá? E daqui a pouco eu vou explicar isso, senão eu não consigo passar pelos sete vilões, né? Nossa, eu acho que não vai dar tempo de falar tudo nessa live. Mas vamos lá. Então você precisa aceitar o que aconteceu, aprender com o que aconteceu e curar as tuas feridas para você estar pronto para uma nova história. O outro vilão é excesso de expectativa. Lembra que eu falei logo no começo? Não alinhar suas expectativas com relação ao outro. Não existem pessoas perfeitas. Acabem com essa história de achar que existe gente perfeita. Não existe. Sabe o que acontece? A gente compara muito a nossa vida, a nossa vida real, com o palco das nossas amigas ou dos nossos conhecidos das redes sociais. E aí fica difícil mesmo acompanhar. Você compara a sua vida, o seu namorado, o seu marido, a sua situação financeira. Ou seja, você tá olhando o palco do outro e comparando com a tua vida real, com o teu bastidor. Gente, isso é desumano. Não faça isso com você. Tá? Viva a sua vida. E o que o outro pensa é problema dele. Né? Na rede social é o país das maravilhas, né? Então
baixa a tua expectativa com relação ao outro, olha para o outro como um ser normal, um ser imperfeito e em construção como você. Não exija do outro o que você não pode dar. Beleza? Terceiro, o orgulho. O orgulho, gente, uma emoção secundária, que ela é nele que nós escondemos as nossas sombras. E o orgulho impede a gente de ter relacionamentos verdadeiros. Por que isso? Porque você já entra no relacionamento achando que você é melhor do que o outro, achando que você tem que se impor. E isso muitas vezes por conta de algum trauma que aconteceu, algum apego ao passado, né? E aí você entra num processo de arrogância, de querer colocar o outro abaixo de você. E, gente, o casal que tem uma vida, um relacionamento saudável, não tem nenhum embaixo, nem outro, os dois estão assim, lado a lado, são parceiros, é parceria, tá? Isso tem que existir. Tiarinha, seja bem-vinda, linda! Então, se você entra no sentimento, no relacionamento com o orgulho ferido, isso impossibilita o diálogo maduro, tá? Então isso acaba com qualquer possibilidade de você ter um relacionamento saudável. Quarto vilão, a carência. A carência, gente, por que ela é muito ruim? Porque você parte do princípio que tá só é muito ruim. Você parte do princípio que para você ser feliz, você precisa de outra pessoa, né? Você tem que... E quando você está nesse momento de que você é muito ruim e que você precisa do outro, às vezes você aceita qualquer coisa só para não ficar só, sabe? Você aceita menos por medo de ficar só. E aí eu me lembro de uma história... Há uns anos atrás, a mulher quando entrava nos 35 anos, ela já era tida como moça velha, né? Então, as moças, elas costumavam pedir muito a Deus um marido bom, né? Aí tem a história de uma conhecida que ela ia sempre para a missa e pedia: Deus, me dá um bom marido, Deus, me dá um bom marido. E o tempo passou, Joaninha... E o tempo foi passando, e passou dos 30, passou dos 35 e esse bom marido não veio. Então ela começou a pedir: Deus, me dá um marido, pelo amor de Deus, pelo amor de Maria, me manda um marido. Quer dizer, já não precisava mais ser bom, entendeu? A carência dela naquele momento já estava tão grande que ela estava aceitando menos do que o que merecia só para não ficar só. Então a carência é o quarto vilão. Vamos para o quinto. Não ser 100% responsável. Às vezes eu escuto nos meus atendimentos a pessoa falando: mas o meu relacionamento é porque o meu marido é isso, porque é aquilo, ou porque é a minha esposa e tal, mas eu faço a minha parte, eu dou os meus 50%. Gente, não existe essa história de você dar 50%, você tem que dar 100%, não é 50%, tá? Você tem que estar 100% e ele tem que estar 100%. A Joaninha disse que pede a saúde. Joaninha. Hoje as prioridades mudaram. Então, gente, você tem que estar 100%, sabe, dentro da relação. Então, a tua responsabilidade para aquele relacionamento dar certo é 100%, ok? Gente, se encerrar, vocês querem que eu abra outra live ou a gente deixa para continuar na próxima semana? Fala aí para mim. Então, gente, falando aquela história que a Ivone falou da metade, né? Gente, esqueçam isso. Essa história de duas... são duas... Eu estou esperando pela minha outra metade, a minha metade da laranja. Isso não funcionou nem pro Fábio Júnior, tá? Não existe essa história de duas metades. São dois inteiros. Duas pessoas inteiras que decidiram viver uma vida junto. Duas metades não... quer dizer, são dois deficientes... São dois inteiros, que estão inteiros na vida para dar certo. Não existe essa história de duas metades. Não se satisfaça com metades, tá? Vamos para o sexto. Falta de empatia. Sim, continua? Então tá. Se cair, eu abro de novo, tá bom? Porque ainda tem muita coisa importante. Vamos lá. Sexto vilão. Falta de empatia.
Gente, quando você não tem empatia, que Nani, seja bem-vinda. É provável que a gente abra uma outra live para continuar. Fica com a gente, fica aqui. Então vamos lá, o sexto vilão, falta de empatia. Gente, o que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Né? Você entender o ponto de vista, você ter curiosidade para entender como é que o outro está pensando. Então, por isso que a empatia é fundamental para um relacionamento dar certo. Porque quando não tem empatia, não tem diálogo, a convivência fica difícil e mina a intimidade do casal. Né? 7. E vocês lembram aquela história falando dessa história de diálogo, né? 90% das discussões terminam com cada um 100% certo. Não é assim? E aí, gente, eu vou dar um spoiler sobre DR. As famosas DRs. Abomináveis DRs, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque as pessoas decidem discutir a relação. Joaninha, linda! As pessoas decidem discutir a relação quando elas estão zangadas um com o outro, no auge da briga, aí elas querem discutir a relação. Gente, não vai rolar, não vai ter diálogo. Vai ter briga, mas não vai ter diálogo. Então, primeiro, você quer discutir a relação? Deixa a poeira baixar, abrande a situação primeiro, e nós mulheres sabemos fazer isso. Use suas armas. Outra coisa, fale na hora certa, e na hora que você for falar, seja verdadeiro. Tá? Não use subterfúgios, seja verdadeira. Oi, Seleni, seja bem-vinda. Eu não vou poder continuar, não tem problema, Ivone, se eu voltar, tu assiste depois. Então, diquinha extra sobre DR para as mulheres. Querem saber qual é? Vamos aqui. No momento da DR, se você é uma mulher que gosta muito de discutir a relação, muito nessa história de ficar, e homem detesta isso, tá? Muito nhenhenhê, o que acontece quimicamente com o seu parceiro? Ele tem baixa produção de vasopresina, boa tarde, Seleni, baixa produção de ocitocina e aumenta a produção de testosterona. Vânia, isso significa o quê? Isso significa que você está perdendo essa pessoa. Isso significa que essa pessoa com essa química, ela está predisposta, ela está com a química para atrair. Por isso que eu falei lá atrás que a traição é feita a dois. Das ferramentas, promove a química para o outro trair. Sabe por quê, gente? A vasopresina e a ocitocina, a vasopresina digamos que ele favorece a fidelidade, a ocitocina, o amor. Então, se o homem está com esses dois hormônios baixos e a testosterona lá em cima, ele vai te trair. Então, você quer um homem fiel? Evita as DRs. Conversar sim, na hora certa, nos momentos certos, ok? 7. E esse aqui, gente, esse vilão número 7, acho que a nossa live vai cair. É aquele que joga a última pá de cal no relacionamento. É a falta de contato físico, tá? Às vezes o casal Vaninha, quando você não perde... Não perde... Vaninha, e quando você não perde, você fez foi ganhar? Pois é, acontece. Se for isso, ó, graças a Deus, né? Que a fila também anda. Mas se prepara para um novo relacionamento, né? E agora com as ferramentas certas. Você é uma mulher super inteligente, Joaninha. Admiro você. Então vamos lá. Um dos piores vilões. A falta de contato físico. Você gostou, André? Concorda com essa colocação? Isso é neurociência. Então vamos lá. A última pá de cal é a falta de contato físico, gente. Às vezes o casal, porque a relação esfriou, por conta da rotina, por conta de N coisas, começam a se distanciar. Aí começa a não ter mais toque, nem abraço, nem beijo, nem carícia, nem pegação e muito menos sexo.
né? E aí é onde o casamento está entrando na UTI, né? Usando as palavras de hoje, né? Porque não tem um casamento... Gente, casamento sem sexo, só falta 28 segundos. Eu vou encerrar essa aqui e abrir de novo para a gente finalizar, porque eu acho que esse último aqui é muito importante. Vocês concordam? Então eu vou finalizar essa live e vou abrir uma outra para falar do 7º vilão, que é a falta de contato físico, ok? Me aguardem aí que estou voltando.